Você já parou para pensar o que acontece com o luxo depois da morte? Joias guardadas em cofres, carros de luxo parados na garagem, uma mansão silenciosa com vista para o mar, mas sem ninguém na varanda. Essa é a cena que se desenha após a partida de Preta Gil, uma artista que brilhou nos palcos, nas ruas do carnaval e nos bastidores dos negócios milionários, mas que agora deixa para trás não só memórias, como também um império de luxo que parece congelado no tempo. Quem vai morar na mansão com piscina de vidro? O que vai acontecer com as joias, os carros, os vestidos de grife? E o mais importante, o que tudo isso representa quando a estrela já não está mais aqui? Hoje, você vai descobrir os bens absurdos que Preta Gil deixou para trás e o que pode acontecer com cada pedaço desse patrimônio. Prepare-se, porque essa história mistura brilho, emoção e silêncio. No alto de um dos bairros mais exclusivos do Rio de Janeiro, entre a Mata Verde e o Mar Azul, existe uma casa que foi o verdadeiro refúgio de Preta Gil. A mansão no Joá, comprada e reformada por ela em 2021, é mais do que uma residência de luxo. É uma extensão de sua alma. Vista panorâmica para o Morro Dois Irmãos, piscina com borda de vidro, um jardim impecável e uma decoração que misturava arte, memória e espiritualidade. Ali, Preta vivia cercada de peças de design claro, lembranças de viagens e um altar pessoal que reunia santos católicos e orixás. Um espaço que respirava beleza e fé. Era nesse lugar que ela recebia amigos, criava conteúdo, descansava, cuidava da neta Sol de Maria e se conectava com o que tinha de mais íntimo. Hoje, os móveis continuam no lugar. As imagens no altar seguem firmes. A piscina reflete o céu do Rio como antes. Mas falta a voz que preenchia cada cômodo. Falta a risada, a música, o barulho da vida. A mansão permanece intocada, um santuário de silêncio. E a pergunta que ecoa entre os corredores é: Francisco vai assumir esse espaço? Ou ele será vendido, virando mais um capítulo de uma história que agora precisa de novos protagonistas? Preta Gil não passava despercebida. Onde chegava como um furacão de estilo, cor e brilho. Parte disso estava em sua personalidade. A outra parte estava no guarda-roupa. Vestidos de grife, peças exclusivas de alta costura, sapatos assinados por estilistas internacionais. Preta era dona de um dos closets mais emblemáticos do showbiz brasileiro. Não era exagero. Seus figurinos pareciam saídos de editoriais de moda, só que com a alma dela costurada em cada detalhe. Mas o luxo de Preta não era vaidade vazia. Era expressão, era identidade, era política. Com orgulho do próprio corpo, ela desfilava peças que desafiavam os padrões da indústria e inspiravam milhares de mulheres a se sentirem belas, exatamente como são. E não parava por aí. Todo ano, Preta abria seu próprio Bazar da Preta, um evento beneficente em que vendia roupas, bolsas e sapatos usados por ela em grandes momentos. O dinheiro arrecadado era destinado a projetos sociais, um luxo que se transformava em solidariedade. Agora, essas peças icônicas estão em silêncio, paradas em cabides, protegidas por capas de tecido, guardadas em caixas numeradas. Algumas talvez nunca mais sejam usadas. Outras, quem sabe, serão herdadas, leiloadas, exibidas em exposições ou simplesmente guardadas como memória de uma artista que fazia da moda uma arma de expressão. E junto das roupas estavam as joias, brincos, colares, anéis, alguns com diamantes, outros com histórias. Peças únicas, usadas em shows, premiações e momentos pessoais. Joias que hoje não brilham mais nos holofotes, mas que continuam carregando o peso de tudo o que Preta foi. Elas estão seguras, em cofres, em caixas, à espera de decisão. Serão vendidas? Doações? Heranças?
Por enquanto, apenas silêncio, mas um silêncio de puro brilho. Se tinha algo que combinava perfeitamente com o estilo de vida de Preta Gil, além dos palcos e dos looks extravagantes, era o conforto de se locomover com classe, e ela fazia isso em grande estilo. Durante anos, Preta foi vista a bordo de veículos luxuosos que chamavam atenção por onde passavam. Modelos espaçosos, imponentes, sempre alinhados com sua personalidade poderosa. Entre eles, um carro se destacou na mídia especializada. Uma BMW X7, avaliada em cerca de R$ 1 milhão. Um verdadeiro tanque de elegância sobre rodas. Esse tipo de carro não é apenas um meio de transporte, é uma extensão do status, do sucesso, da presença. Era dentro dele que Preta chegava aos eventos, aos shows, às premiações e também onde ela voltava para casa em silêncio, depois das luzes do palco se apagarem. Mas agora, os motores estão desligados, os carros continuam lá, protegidos em garagens e estacionamentos, alguns talvez até ainda com o cheiro do perfume dela no banco de couro. Só que sem ela ao volante, essas máquinas se tornaram monumentos, imóveis, valiosos, mas vazios. O que vai acontecer com essa coleção? Será que o filho Francisco vai usá-los? Vender? Guardar? Cada automóvel carrega mais do que um valor de mercado. Carrega momentos, deslocamentos, chegadas triunfais e partidas discretas. A garagem da diva agora é um relicário de motores calados, esperando por um novo destino. Se a mansão no Joá era o coração do luxo de Preta Gil, o corpo inteiro do seu patrimônio estava espalhado em endereços por todo o Bradu e o Brasil, um verdadeiro império imobiliário que ela construiu ao longo de décadas. Ao contrário de celebridades que ostentam cada metro quadrado que compram, Preta sempre foi mais discreta. Seus outros imóveis eram investimentos silenciosos, estratégicos, mas não menos valiosos. Apartamentos, casas e terrenos adquiridos ao longo dos anos se transformaram numa rede patrimonial sólida, mesmo que longe dos holofotes. Houve um período, é verdade, em que a artista enfrentou dificuldades financeiras. Ela mesma revelou que, em certo momento, precisou vender um desses imóveis para cobrir dívidas causadas por gastos excessivos com artigos de luxo. Foi um momento de ajuste, mas também de maturidade. Ela reorganizou sua vida financeira, equilibrou as contas e voltou a prosperar. Hoje, todos esses imóveis fazem parte do espólio. São peças de um quebra-cabeça milionário que agora cabe a Francisco, seu único filho, encaixar. Vai vender? Vai manter como parte do legado da mãe? Alugar? Transformar em memória? O que se sabe é que, assim como a casa no Joá, essas propriedades seguem preservadas. Nenhuma está abandonada, nenhuma largada às traças. Mas todas carregam um peso silencioso, o de terem sido cenários de uma vida que agora só existe na lembrança. Ao atravessar as portas da casa de Preta Gil, não era só o luxo que chamava a atenção, era a alma. Cada canto da mansão, cada objeto sobre a mesa, cada quadro na parede parecia contar uma história. Não era uma casa de revista, era um lar com identidade. Preta reunia peças de arte adquiridas em viagens, objetos de design assinados e lembranças recebidas de amigos famosos. Tudo disposto com harmonia, mas tem ostentação. Havia beleza, mas também emoção. Havia valor de mercado, mas principalmente valor afetivo. E no centro desse universo, um espaço sagrado, seu altar pessoal. Ali, santos católicos dividiam espaço com orixás. Era um reflexo da fé sincrética, que Preta sempre expressou com orgulho e que guiou seus passos nos palcos, nos negócios e na luta contra o câncer. Esse altar não era decorativo, era energia, era proteção, era o ponto de equilíbrio no meio da intensidade que foi sua vida. Hoje, esse espaço permanece intacto. As imagens continuam no mesmo lugar, as velas apagadas,
o incenso sem fumaça, mas ainda há uma presença ali, invisível talvez, mas pulsante. Quadros, esculturas, objetos raros, todos fazem parte do espólio. Poderiam ser vendidos por cifras milionárias, sim, mas será que deveriam? Essas peças não são só decoração, são rastros da essência de Preta. Francisco terá agora a missão de decidir o destino de cada uma delas. E talvez, ao contrário do que muitos fariam, ele escolha não se desfazer, mas preservar. Porque mais do que qualquer joia ou carro de luxo, é nesses pequenos detalhes que mora o legado mais íntimo de sua mãe. Preta Gil sempre foi mais do que artista. Ela era uma estrategista, uma mulher que entendia que talento sozinho não basta. É preciso saber transformar esse talento em algo maior, e ela transformou. Uma das maiores provas disso é a Mind, fundada por Preta em 2017. Ao lado de sócios como Fátima Pissarra, a agência se tornou uma potência no mercado de influência e entretenimento. Com mais de 400 influenciadores sob gestão e contratos com as maiores marcas do país, a Mind movimenta cifras milionárias todos os anos. E Preta era parte essencial dessa engrenagem. Agora, com sua morte, sua participação na empresa se tornou uma das peças mais valiosas do espólio. Pela lei, Francisco herdará as cotas da mãe. Mas dependendo do contrato entre os sócios, ele pode não assumir diretamente o lugar dela. A empresa poderá pagar o valor correspondente em vez de mantê-lo como sócio. Uma decisão empresarial, mas também emocional. Além da Mind, havia o Bloco da Preta, que arrastava multidões no Carnaval Carioca e que agora carrega um novo peso simbólico. A Prefeitura do Rio, inclusive, já rebatizou o trajeto dos megablocos de Circuito Preta Gil. Seu nome virou rua, virou decreto, virou homenagem. Mas e o bloco? Vai continuar? Francisco e a equipe decidirão. E tem mais. O acervo digital de Preta também é um ativo valioso. Com milhões de seguidores, suas redes sociais valem dinheiro, influência e legado. Vão se tornar memoriais? Serão administradas como marca? Tudo isso agora depende do herdeiro. O que importa é que nada foi abandonado. Os negócios seguem vivos, sólidos, mas sem Preta à frente, a dinâmica muda. E o que era um império, construído com carisma, talento e muito trabalho, agora precisa ser gerido com cuidado, respeito e estratégia, porque o nome dela hoje vale mais do que nunca. Preta Gil não foi só uma artista, foi um furacão de liberdade, de beleza real, de posicionamento. Ela cantou, desfilou, discursou, empreendeu e em tudo o que fez, colocou sua alma inteira. E como toda grande estrela, ela brilhou intensamente até o último segundo. Mas agora, com a partida dela, tudo que fazia parte da sua vida pulsante está suspenso no tempo. A mansão no Alto do Joá continua lá, imponente. A piscina de vidro ainda reflete o céu do Rio. Os quadros, os santos, os orixás, todos no mesmo lugar onde ela deixou. Só que agora falta o principal, a energia de quem fazia tudo isso ter vida. Os carros de luxo seguem estacionados, silenciosos. As joias dormem em cofres. Os vestidos de grife estão embalados com cuidado. As redes sociais que ela usava para se conectar com milhões agora viraram memória digital. Nada disso foi abandonado. Mas tudo, de alguma forma, perdeu o som. E é nesse silêncio que o verdadeiro luxo se revela. Porque por mais caros que sejam os bens, nenhum deles tem valor maior que o impacto que ela causou em quem ficou. O legado de Preta não é feito de ouro nem de pedras preciosas. É feito de presença, de ideias, de afeto. Está no orgulho de uma mulher preta, gorda, artista e poderosa que nunca pediu licença para ser quem era. Hoje, esse legado material está sendo inventariado, mas o imaterial, esse já entrou para a história. E agora tudo isso, as casas, as roupas, os contratos,
os perfis, as memórias, está nas mãos de quem ela mais amava. Francisco vai decidir os próximos passos, vai cuidar, vai transformar. Talvez transforme a casa em memorial. Talvez leiloe peças para ajudar instituições. Talvez apenas preserve tudo como está. A única certeza é: Preta Gil pode ter partido, mas tudo que ela construiu ainda está vivo, esperando para seguir em frente do jeito que ela gostaria, com brilho, propósito e respeito. E eu te pergunto, se você herdasse tudo isso, o que faria? Você manteria como lembrança? Usaria como símbolo? Ou transformaria em algo novo? Comenta aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui cada história tem um final que vale ser contado. Semana que vem a gente volta com mais histórias de luxo, memória e tudo aquilo que nem o tempo consegue apagar. Até lá!